Bom, muito boa noite, Tiago. Boa noite a todos os nossos telespectadores e um cumprimento ao meu amigo Hugo Carneiro. É sempre um gosto de conversar com ele e debater com ele. Sobre essa matéria em concreto, eu diria que, tendo algum tempo para aprofundar o tema, creio que é esse o objetivo, eu acho que é importante analisarmos, em primeiro lugar, os últimos 6 anos, de uma forma geral, analisarmos dentro desses 6 anos o período da pandemia e o período de combate à pandemia, também na frente socioeconómica, se quisermos, e aquilo que está previsto, ou estava previsto, para o próximo ano. E, de facto, ao longo dos últimos 6 anos, eu não me tenho visto, obviamente, nos últimos dias, ontem, hoje, muitas análises sobre esta matéria, e eu não partilho nada da opinião de que os últimos 6 anos tenham, ou esta solução tenha sido uma solução falhada. Não foi. Ao longo dos últimos 6 anos, nós tivemos uma solução do governo que foi das mais estáveis da história da democracia portuguesa, teve mais duração do que os governos de coligação de direita neste século, por exemplo, para não ir mais longe, e ao longo dos últimos 6 anos, e em particular desde 2015, foi uma solução de governo que provou ser eficaz em diferentes dimensões. Desde logo num processo, se quisermos, de desempobrecimento nacional, tendo por base uma proposta alternativa àquilo que vinha sendo seguido durante 4 anos, não especificamente porque esse é um debate também muito concreto em torno da Troika, porque já no Plano de Estabilidade e Crescimento de 2015, já depois desse período, o então Governo apresentou um corte nas pensões a pagamento de 600 milhões de euros, no seu programa eleitoral tinha o plafonamento da segurança social, tinha a privatização, olha aqui, dos transportes, das STCP e da Metro do Porto, enfim, entre outras dimensões, e aquilo que foi feito foi um processo de desempobrecimento. 1 em 4 pessoas que estavam em risco de pobreza nos últimos 6 anos saíram dessa condição. Aumentamos rendimentos, aumentamos pensões, recuperamos o país, baixamos impostos, IVA da restauração, reequacionamos várias medidas no âmbito de combate à pobreza, no âmbito da prestação social da inclusão, enfim, várias dimensões, agora não há certamente tempo para as apresentar, mas creio que todos os portugueses as conhecem, e essa solução do Governo provou ser eficaz na recuperação dos rendimentos, no aumento e valorização dos rendimentos, contra a opinião dos partidos à nossa direita, e provou ser eficaz, sobretudo, naquilo que estava a ser perseguido e não foi concretizado. Em que? No controle das contas públicas. Nós, nos últimos anos, tivemos, aliás, um sustento orçamental, num dos anos pré-pandémico, digamos assim, em 2019, e os períodos mais prolongados de convergência que tivemos com a União Europeia, um crescimento acima da média, foi precisamente neste período. No período anterior tinha sido também com outro governo do Partido Socialista, então, durante um ano. Porquê é que não se conseguiu este entendimento agora? E, portanto, isto só para dizer, em primeiro lugar, fechar esse ciclo desses 6 anos. Depois tivemos a pandemia e o combate à pandemia, com várias medidas que provaram também, não só na frente sanitária, mas na frente socioeconómica, uma resposta correta. Nós estamos já neste momento com níveis de desemprego inferiores, neste caso, ao nível da pré-pandemia. Tivemos valorização de rendimentos, proteção do emprego, proteção da capacidade instalada das empresas, layoff paga 100%, etc. Não tinha que ser assim. Foi assim porque houve uma opção política em torno disso. E agora tivemos, neste orçamento do Estado, um conjunto de políticas e políticas sociais e políticas de valorização dos rendimentos e de defesa do Estado Social, no meu entendimento e no entendimento do Partido Socialista, que correspondem a uma política de avanços. Avanços em quê? O que é que nós dizemos com avanços? Numa perspectiva de progressão e de melhoria generalizada das condições de vida dos portugueses. Não partilhamos daquela visão de um anterior Primeiro-Ministro que o país estava bem, os portugueses é que estavam mal. Portanto, não é possível diferenciar uma coisa da outra. E o que aconteceu foi que estes partidos entenderam que o orçamento não correspondia às suas expectativas, e não correspondia às suas expectativas em matérias que não dizem respeito especificamente ao orçamento do Estado, convém dizer, ao nível do Código Laboral, ao nível e do tipo de estatutos e do tipo de temas que foram colocados na agenda, ao nível, por exemplo, da área da saúde e das carreiras e do estatuto de alguns profissionais, por exemplo, que não são matérias de orçamento do Estado. Neste orçamento do Estado, o que nós tivemos, e deixamos de ter, infelizmente, era a maior despesa social de sempre, de todos os orçamentos, a maior despesa social de sempre também do país. Estamos a falar de mais 7 mil milhões de euros face a 2015. Estamos a falar de um aumento do salário mínimo de 40 euros, o maior aumento de sempre, que corresponde a um aumento acumulado, ou corresponderia, vamos ver se concretiza, de 40% desde 2015. Tivemos o maior investimento de sempre, estava inscrito para o Serviço Nacional de Saúde, isenção de taxas moderadoras, por exemplo, em todos os atos do SNS, excluindo urgências. Tínhamos matérias complementares, como o Estatuto do Profissional da Cultura, como o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, como a Agenda do Trabalho digno, e, portanto, é de facto, no meu entendimento, e creio que no entendimento de várias, da generalidade dos portugueses, para não dizer mais, que, enfim, não se percebe, de facto, como é que este orçamento não foi votado, sobretudo numa altura em que estamos a recuperar da pandemia, em que estamos a recuperar, do ponto de vista socioeconómico, a nossa estrutura económica, que sofreu um grande abalo durante os últimos 2 anos, em que vamos ter o PRR para executar, e em que temos
olhando para este orçamento de uma forma, enfim, o orçamento entanto foi chumbado, mas olhando para o orçamento que tínhamos em cima da mesa, era difícil encontrar uma política de recuo, uma política de cortes, uma política de desvalorização salarial, uma política de desvalorização das pensões, do Estado Social. Isso não aconteceu. Pode sempre dizer-se, bom, era possível ir mais longe aqui ou ali. Numa negociação é sempre possível ir mais longe para um lado ou para o outro. A definição de negociação entre partes é mesmo que cada uma nunca consegue atingir tudo aquilo que quer. Nem o Partido Socialista, nem o Bloco de Esquerda, nem o PCP, nem o PEV. Entenderam e apresentaram as suas razões para não votar este orçamento. É o fim, obviamente, foi o fim de uma experiência governativa com um acordo de incidência parlamentar, uma experiência que, repito, na minha opinião, e nesta fase, esses primeiros dias há sempre alguma tensão emocional no ar, e eu creio que foi uma experiência consensualmente positiva na resposta que foi dada aos problemas do país e aos problemas da nossa economia, aos problemas da nossa sociedade. A partir de agora, resta ver o que é que o Sr. Presidente da República vai fazer, decidir, não é? Sendo certo que nos parece, certamente teremos a oportunidade de ter esse debate, que neste momento o Partido Socialista precisa de facto de uma maioria reforçada e que a alternativa à direita não é algo que devamos desvalorizar, só se consegue concretizar com o apoio da extrema-direita, como aliás aconteceu nos Açores. E, portanto, acho que isto é algo que os portugueses devem ter presente se, como tudo indica, forem chamados a pronunciar-se em eleições. Sim, se formos para eleições. O Carneiro, qual é também a sua visão sobre aquilo que aconteceu? E já agora, olhando para aquilo que aconteceu ontem, se de certa forma... É verdade que o desenlace daquilo que tivemos foi sobretudo por ação mais do Bloco de Esquerda e do PCP e não tanto por ação dos partidos de direita, que já tinham de resto manifestado a sua intenção também há muito tempo de não aprovar este orçamento e já sabíamos que não iriam nunca apoiar o Partido Socialista, né, neste orçamento, mas ficamos sempre com a impressão de que o PSD podia ter ido um pouquinho mais além na sua intervenção no que diz respeito aos equilíbrios e àquilo que era também a gestão da discussão deste orçamento. Antes de mais, muito boa noite e cumprimentar-vos também a vocês e a todas as pessoas que nos estão a assistir. Aquilo que eu gostava de dizer é que esta crise que nós estamos a viver tem apenas 3 responsáveis: o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. Portanto, não há mais responsáveis. O Primeiro-Ministro António Costa disse no Parlamento que no dia em que dependesse do Partido Social Democrata, o seu governo teria terminado. Foi ele que marcou o tempo ou o modo que levaria ao fim da governação da geringonça. E foi exatamente isso que aconteceu. Repare, o Parlamento é um espaço de negociação permanente entre todos os partidos. Ao longo dos últimos anos, desde 2015, depois de o PS não ter ganho as eleições, e é preciso recordar isto, portanto, aquilo que nós assistimos no Parlamento foi uma coligação dos partidos de esquerda, numa coligação negativa, que tiraram da governação do país o partido que ganhou as eleições, que foi o Partido Social Democrata. E aquilo que aconteceu nos últimos anos foi essa coligação negativa que levou a que o Partido Socialista todos os anos caminhasse cada vez mais para o colo ou para ficar nas mãos quer do Partido Comunista, quer do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda decidiu romper o ano passado, como todos recordarão, mas com a fragmentação parlamentar a que vamos assistindo, ainda assim conseguiram viabilizar o orçamento. Não aconteceu este ano. E, aliás, deixe-me dizer, é notório que esta crise anunciava-se de forma clamorosa, como, aliás, o Dr. Rui Rio, ainda antes da votação do Orçamento de Estado, já tinha dado a entender que ela poderia acontecer depois das eleições autárquicas e do mau resultado que os partidos de esquerda tiveram nas eleições autárquicas e com a recuperação que o PSD conseguiu fazer no âmbito do poder local e, portanto, os partidos à esquerda do Partido Socialista perceberam que não poderiam continuar nas mãos do PS ou com este estado de coisas. E deixe-me dizer-lhe que aquilo que tem acontecido nos últimos anos é uma paralisação ou um bloqueio da governação do nosso país. Porque aquilo que nós temos constatado, e que o Tiago aqui descreveu como algumas das medidas emblemáticas que o Governo foi conseguindo aprovar, foi que cada vez mais, sem uma lógica de política de médio e longo prazo, sem uma perspectiva de futuro para o país, nós fomos sobrevivendo em cada ano
mediante as negociações que eram feitas à esquerda, independentemente de elas serem suportáveis ou serem interessantes para o país. Repare, se nós analisarmos uma medida em concreto, naturalmente que nós não podemos dizer que ela é desfavorável ou que é má se, por exemplo, promover a diminuição da pobreza. Naturalmente que não, nenhum de nós poderá dizer isso. Agora, aquilo que nós temos que compatibilizar é as políticas conjunturais de cada momento com as políticas de médio e longo prazo. E o PS nunca governou para o médio e longo prazo. Nunca. Interessou-se apenas em sobreviver em cada momento. E, portanto, com esta votação do Orçamento de Estado que levou à sua reprovação, o país abre uma janela de oportunidade. E a oportunidade não é à esquerda. Repare, se o Partido Socialista quiser governar o país após as eleições, ele nunca vai conseguir entender-se nem com o Bloco de Esquerda, nem com o Partido Comunista, porque senão para isso tinham-se entendido agora. E, portanto, só há uma solução, que é uma governação do Partido Social Democrata. Repare, o Partido Social Democrata foi chamado em Portugal a governar o país nos momentos mais difíceis que o país atravessou. Depois do Partido Socialista ter levado o país à bancarrota antes da entrada da Troika e de ter assinado o memorando da Troika, foi o PSD que, num contexto muito difícil, teve que governar o país. Em 2015, quando o PSD ganha as eleições, embora de forma minoritária, era uma nova oportunidade de governar já sem a influência da Troika. E essa oportunidade foi-nos tirada, portanto, em desrespeito do voto dos eleitores. E, portanto, a oportunidade que os eleitores hoje têm é de claramente dizer nós queremos mudar. E a mudança é com o Partido Social Democrata, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, que é aquele partido que nos momentos mais difíceis sempre demonstrou que estava ao lado do país com sentido de Estado. E deixe-me dizer o seguinte, este sentido de Estado que o PSD sempre demonstrou ao longo do tempo, tem também que demonstrar neste contexto em que estamos a viver, porque não é para brincadeiras o momento que nós estamos a viver. O país tem que executar os fundos europeus, tem que executar o PRR, tem desafios conjunturais e estruturais muito grandes e, portanto, nós temos que ter muita sobriedade na governação do país. E nós não podemos deixar os eleitores, os cidadãos, os contribuintes, as famílias, os jovens, os mais idosos, não os podemos deixar à deriva meses e meses sem uma solução para o país. E por isso, deixe-me até adiantando aqui um bocado a questão, nós temos que ter eleições rapidamente, porque esta situação criada pela esquerda, pelo PS, pelo Bloco de Esquerda, pelo Partido Comunista, tem que ser resolvida rapidamente. O Carneiro, mas, e a pergunta é para os dois, mas já que tocou nesse ponto, que também se aplica ao PST, quer dizer, parece-me difícil que, tendo em conta que cada vez mais os votos se vão distribuindo por mais partidos, portanto, essa questão das maiorias absolutas é cada vez mais complicado acontecer um cenário desse em Portugal, não é impossível, mas é mais complicado. O Partido Social Democrata, liderado por Rui Rio, está, por exemplo, disposto a fazer coligações, se for necessário, com o Chega, por exemplo, para conseguir uma maioria no Parlamento de Direita e com o CDS e com a Iniciativa Liberal, por exemplo, tal como também o PSD fez com o Bloco de Esquerda, com o PEV e com o Partido Comunista? O PSD tem linhas vermelhas muito claras. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer neste momento é dizer aos eleitores, nós somos a alternativa para governar. E quais são, Portugal. Carneiro, Não só haja para dúvidas percebermos? sobre isso. Não haja dúvidas nenhuma sobre isso. E, portanto, nós não faremos coligações com partidos extremistas, com partidos que defendam a castração química ou que defendam qualquer lógica que... Essas linhas são válidas também nos Açores? Nos Açores não há uma coligação. São as linhas só para o continente. É bom que se diga que os partidos que integram o governo regional dos Açores, e esses partidos são partidos claramente democráticos, não incluem, por exemplo, o Chega, se é essa, indo muito direto à questão, o Chega não integra o governo regional dos Açores. Não integra. E deixem-me dizer-vos outra coisa. Como é que nós podemos dizer que há problemas na direita quando o próprio Partido Socialista esteve nas mãos do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, que são contra a União Europeia, que são contra o euro, e o Partido Socialista negociou, fez acordos, viabilizou orçamentos, viabilizou políticas para o país, conjunturais do momento, sem nenhum pejo. Foi isso que o Partido Socialista fez. Portanto, o Partido Social Democrata afirma inequivocamente isto. Nós
Partido Social Democrata, somos alternativa para o país. E, portanto, o PSD tem que estar completamente unido para combater pela defesa do interesse nacional e dos desafios que nós temos pela frente. Só para esclarecermos essa parte, para dar aqui também a palavra ao Tiago. Mas vamos supor este cenário que ainda há pouco estávamos a discutir aqui no Grande Angular com o Pedro Bragança. Vamos supor que há claramente uma vitória do PSD nas eleições, mas em que o PSD precisa do Chega, por exemplo, para ficar com a maioria. O PSD, não fazendo essa coligação, abdica do poder nessas circunstâncias? Repare, um partido, quando se apresenta aos cidadãos, aos eleitores, é para dizer nós queremos ganhar as eleições. E, portanto, é isso que nós queremos fazer. Portanto, não há cenários alternativos. Não há cenários alternativos. Mas não conseguir governar sozinho. Repare, imagine que agora eu chegava aqui e dizia aos eleitores: o PSD nós queremos ganhar, mas se não nos quiserem dar a maioria, podemos juntar mais este ou mais aquele. Não. Cada partido deve apresentar-se com os seus projetos, com as suas ideias, com os seus valores, com os seus princípios e dizer claramente aquilo que pretende. E o que o PSD pretende é ganhar as eleições. Não haja dúvidas nenhuma sobre isso. Nós falamos com todos os partidos que respeitem os direitos humanos, que estejam dentro do arco democrático, não há dúvidas nenhuma sobre isso. Aliás, deixe-me dizer como o PS fez, quer com o Bloco de Esquerda, quer com o PC, apesar dos problemas que eu ainda agora referi, da zona euro, da União Europeia, etc. E, portanto, e foi fazendo agora, essas coligações e esses acordos. E, portanto, eu acho que a questão que coloca à direita também pode colocar à esquerda, claro, exatamente igual. Claro que sim. Igual. Embora não tenha percebido, tenha fugido um bocado à minha pergunta, porque fiquei sem perceber se precisar do Chega, se vai ou não fazer alguma coligação com o Chega, ou se vai abdicar do seu governo. O PSD quer ganhar as eleições. É este o nosso cenário, não há outro cenário. É normal, sim. A questão que eu coloco aqui ao Tiago é neste cenário em que o PS, vamos supor, um cenário igual a 2015, o PS ganha as eleições, não tem maioria no Parlamento, precisa de partidos à esquerda para formar essa maioria, tal como aconteceu em 2015, com António Costa como protagonista. António Costa tem condições para continuar a protagonizar esse entendimento depois de não ter conseguido agora esse mesmo entendimento? Bom, há várias coisas que eu gostaria de comentar, Tiago, se me for permitido. Se responder diretamente a isso, claro que tem, aliás, nem é necessário, nem está em nenhum dispositivo constitucional, em nenhuma disposição constitucional, a convocação de eleições antecipadas em função de um chumbo, de um orçamento. E, portanto, isto é uma opção absolutamente respeitável por parte do Sr. Presidente da República, se for essa a decisão. É uma decisão política. É uma decisão política e, portanto, não é uma decisão, não há nenhum automatismo entre uma coisa e outra e, portanto, no quadro do diálogo parlamentar é sempre possível chegar-se a entendimentos e é assim que o Partido Socialista está. Agora, eu fui ouvindo algumas coisas que o Hugo aqui referiu, estava até a ter algum sorriso, porque, de facto, ele não consegue responder a algo que é hoje evidente para todos, é que o PSD, para começar a perceber, é curioso ver a direita, enfim, quer o PSD, quer o CDS, a falarem de problemas programáticos ou de problemas na esquerda, quando nós ainda nem sabemos qual é o líder com que um e outro vai disputar estas eleições. E, portanto, eu percebia que as mensagens que o Carneiro estava a lançar não eram para o PS, nem eram aqui para nós, nem para os nossos espectadores, devia ser mais para o sítio onde estarão reunidos os conselheiros do Paulo Rangel a esta hora. Enfim, e, portanto, não é assunto, que lá se entendam, não é assunto que devamos estar aqui a discutir. Sobre a questão das alianças à direita e à extrema-direita, e o comparativo que é absolutamente inaceitável com os partidos à nossa esquerda, partidos estruturantes da democracia, partidos que lutaram pela democracia em Portugal, partidos que têm um histórico de respeito pelos direitos humanos, partidos que têm uma visão alternativa relativamente à União Europeia e relativamente à zona euro e que não inviabilizou em nada aquilo que foram os compromissos durante os últimos 6 anos e, aliás, uma visão crítica que é partilhada ainda hoje, no dia em que falamos, por várias das pessoas que tiveram uma resposta e por vários dos protagonistas tiveram uma resposta errada à crise das dívidas soberanas, porque esta coisa de que existe uma visão única dentro do contexto europeu, era um debate dentro do debate, é uma visão profundamente errada por parte de quem geriu a crise nos termos em que ela foi gerida e não percebe os erros que foram cometidos. Porque quando o Hugo aqui diz que, retomando aliás uma narrativa que o PC já tinha abandonado, mas que voltou a ela sobre 2015, uma aula de Direito Constitucional resolvida
isso, não é esse o tema agora, mas evidentemente que o que estava em jogo em 2015 tinha a ver com um programa de então, um programa eleitoral e um programa do Governo, aliás, que felizmente foi chumbado na Assembleia da República, que tinha medidas que iam além da Troika. Eram medidas de convicção ideológica relativamente à Troika. Nós ouvimos, às medidas da Troika, nós ouvimos falar agora de medidas estruturais e de reformas estruturais. Nós até hoje não percebemos qual é uma medida, uma que seja, do PSD e do CDS relativamente ao que designam por reformas estruturais. O que é que propõem? Qual é a medida concreta? Em que é que estão em desacordo? Nós levamos o PRR a debate na Assembleia da República. Sabe qual foi a proposta do PSD? Foi não aumentar o salário mínimo. Foi essa a grande proposta do PSD e do Rui Rio no debate que fizemos sobre o PRR. Mas terminando a questão, António Costa, de fazer consenso terminando só a questão das alianças à direita, é evidente que a direita só faz governo em Portugal, todas as sondagens o indicam, a não ser que haja um grande cataclismo que não se antevê no prazo de 3, 4, 5 meses que seja, se fizer uma aliança com o Chega. Essa aliança foi feita passado uns dias, depois de terem falado das tais linhas vermelhas e desta abordagem que aqui foi feita, fizeram nos Açores. E não é preciso ir aos Açores. Foi uma escolha desta direção do PSD, do Rui Rio, uma escolha pessoal do Rui Rio, segundo foi dito, uma candidata que só não está no Chega por um mero acaso, que foi a candidata a Susana Garcia, a Amadora, que ainda hoje tem um cartaz, um outdoor absolutamente inacreditável em frente à escadaria da Assembleia da República. Essa candidata autárquica do PSD nas últimas autárquicas rompe todas as linhas vermelhas que o Carneiro aqui veio hoje descrever. E são esses deputados que vão compor a bancada da extrema-direita na Assembleia da República, previsivelmente acima do deputado único que hoje em dia tem, infelizmente para o país, com quem a direita terá que se entender e o PSD terá que se entender para fazer maioria. E, portanto, convinha que esta resposta fosse dada. Relativamente ao Partido Socialista, o Partido Como é que Socialista... António Costa vai conseguir conciliar-se com o Bloco, e sobretudo com o Bloco, porque me parece que há uma clivagem maior nesta altura com o Bloco do que com o PCP. Ao contrário do que foi, uma vez mais, aqui dito, e há coisas que vão sendo ditas que não correspondem à verdade, já no Congresso de 2014, um ano antes das eleições legislativas, a moção que António Costa levou ao Congresso tinha lá escrita, a ir confirmar, aliás, ele teve a oportunidade de o citar a si próprio no seu debate, precisamente romper com o muro que existia no diálogo à esquerda. Mas o Partido Socialista rompeu... Isolar no sentido em que acaba por fechar um bocado a porta à esquerda, tanto assim é que não consegue aprovar um orçamento, sendo que à direita a porta está fechada há muito tempo. O PS não fechou nenhuma porta. O PCP, o Bloco e o PEV entenderam fechar a porta a este orçamento do Estado. O que eu considero é que esta experiência não foi uma experiência que tenha sido, enfim, isolada historicamente, digamos assim, na história da nossa democracia. O Partido Socialista não pode estar condenado a governar em minoria ou a entender-se apenas com a sua direita. O Partido Socialista, neste momento, tem que demonstrar à população e à sociedade portuguesa que tem o melhor programa, que governou bem durante a pandemia, que governou bem no pós-pandemia e que não teme o julgamento dos portugueses. Nós consideramos que este era um bom orçamento, é um bom orçamento e, infelizmente, não vai ser concretizado. Isto não inviabiliza nenhum canal de comunicação que possamos vir a ter no futuro, sendo certo que o Partido Socialista vai lutar nestas eleições por uma maioria reforçada e, obviamente, os portugueses saberão julgar as condições de governabilidade que querem dar ao Partido Socialista. Se esse entendimento não acontecer, isto é, se o PS vence as eleições, se não consegue fazer um entendimento, António Costa chega ao seu fim? Já são demasiados cenários, já são demasiadas conjecturas, digamos assim. António Costa, neste momento, tem sido um grande... Não, porque eu sobre alianças nomeadamente com os partidos com os quais o PSD se quer entender, eu acho que era mesmo importante que o PSD se pronunciasse. Sobre cenários e conjecturas pós-eleitorais, eu não consigo dizer. Neste momento, o que vimos foi que o PCP, o Bloco de Esquerda e o PEV não quiseram aprovar este orçamento e com isso sabem que a consequência é o risco existe, enfim, quando os portugueses se pronunciarem, de termos um governo de direita apoiado pela extrema-direita. A barreira a esse governo é o voto no Partido Socialista, isso parece-me inequívoco. Queria muito rapidamente que ambos também se pronunciassem, começando por si o Carneiro, sobre, já sei que é muito crítica, até porque estive a ler o artigo que escreveu no Jornal Público sobre a atuação do atual Presidente da República em todo este processo. É crítico porquê? Já agora explique-nos. Sim, do Presidente da República. Portanto, só para rematar o tema anterior, eu gostava de dizer que o ano passado... Só para terminar, portanto, o ano passado, quando foi apresentada uma proposta no âmbito do Orçamento de Estado que impedia transferências para o Fundo de Resolução, para o Governo transferir dinheiro indiretamente para o novo banco, o Governo suspendeu os trabalhos da Assembleia e foi negociar com o Chega. Isso foi visível em todas as televisões. Só gostava de deixar isso claro. Não é verdade. Relativamente ao Presidente da República, sabes bem que isso não é verdade. eu gostava de dizer o seguinte.
há um espaço e um tempo do Parlamento. E há um espaço e um tempo do Presidente da República. O Presidente da República é óbvio que é um mediador, deve ser um mediador, é essa a sua função também, de mais alto magistrado da nação, dos conflitos político-partidários, naquilo que é exteriorizado na parte de fora dos partidos. Não podem interferir dentro das questões internas dos partidos. E, portanto, aquilo com que nós ficamos claramente com a sensação é que o Sr. Presidente da República contactou dirigentes ou deputados ou membros relevantes do Partido Social Democrata para os incentivar a aprovar um orçamento de Estado do Partido Socialista que é um orçamento mau para o país. Ora, o Sr. Presidente da República, com todo o respeito que me merece, e sobre isso não haja dúvidas nenhumas, não pode interferir nas questões internas dos partidos. Não pode. E a somar a isso, recebeu no mesmo tempo, um dos candidatos ao Partido Social Democrata. Não pode ser assim. Eu gostava de dizer até, porque já ouvi esta crítica, que em 2019 também recebeu o candidato Dr. Rui Rio. Primeiro, recebeu o candidato Dr. Rui Rio quando ele era presidente do partido e não para tratar de temas sobre eleições internas do PSD. E, portanto, nós não podemos misturar as coisas. Portanto, o Sr. Presidente da República agora tem o seu tempo. E a Assembleia da República deve respeitar o tempo do Presidente da República. E, portanto, o Sr. Presidente da República anunciou que irá ouvir os partidos, os parceiros sociais e o próprio Conselho de Estado. E este processo deve ficar concluído até dia 3, pelo que percebi do próprio agendamento que o Presidente da República fez, até dia 3. E, portanto, nós, com base na situação que estamos a viver, compreendemos e entendemos que as eleições devem acontecer rapidamente, porque nós não podemos deixar o país à espera de um orçamento de Estado e de um governo em plenitude de funções 8 meses e meio. Se as eleições forem a 27 de fevereiro, tendo em conta que após a eleição, 10 dias depois, é a contagem dos votos dos imigrantes, aos prazos de reclamação legais e há 8 dias para a CNE enviar à Assembleia da República e 3 dias para a Assembleia Nova tomar posse, nós podemos ter um novo orçamento a correr bem em meados de junho ou julho do próximo ano. Nós vamos estar 8 meses e meio pendurados, sem capacidade de executar o dinheiro europeu que serviria para desenvolver o país e para fazer a recuperação económica depois da situação pandémica, e isto é inaceitável. Nós temos que resolver este problema político criado pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista. Tiago, que avaliação é que faz da atuação de Marcelo Rebelo de Sousa? Imos com isso, em demasia nesta questão. Também houve muitas vozes críticas, não é? E outras nem tanto. Sim, eu não vou comentar a intervenção do Marcelo Rebelo de Sousa, o Sr. Presidente da República, neste processo, se é que a teve. O que me parece interessante, sob o ponto de vista daquilo que nos compete, ou pelo menos que me compete, que tem a ver com a disputa no âmbito dos partidos, é que esta intervenção que agora ouvimos do Carneiro e que temos ouvido de outros protagonistas e a própria reação do líder do PSD a essa audiência que aconteceu com o Dr. Paulo Rangel, significa aquilo que eu disse no início. Quer dizer, nós neste momento estamos concentrados nos problemas do país, estamos concentrados nos problemas de recuperação económica do país e recuperação social e económica do país. A direita, toda ela, está perdida em lutas palacianas. Não é possível esta coisa de decidir se as eleições são uma semana mais para a frente, uma semana mais para trás. Estas datas são datas que têm a ver pura e simplesmente com as eleições internas do PSD e do CDS. A única preocupação neste momento das direções do PSD e do CDS relativamente a esta matéria é procurar fazer aqui algum tipo de intendência político-administrativa, se me permite, relativamente à data das eleições, para ver se por uma semana ou outra consegue ir um líder ou outro. Mas de qualquer isto modo, não é, já me disse aqui isto não é propriamente a construção. A alternativa é não haver eleições. Dissolução da Assembleia da República. Não, isso é evidente, mas a partir do momento em que o Sr. Presidente da República decide avançar para a dissolução, como terá comunicado, não sei, não foi ainda oficializado, mas terá comunicado já ao Presidente da Assembleia da República, como foi notícia hoje, essa é uma decisão política do Presidente da República que o Partido Socialista respeita. O Partido Socialista não quer eleições, não teme eleições, não teme o julgamento popular e vamos para eleições com grande determinação. Se for essa a decisão, cumpre-nos respeitar. Relativamente aos prazos, também nos parece quanto mais cedo melhor, mas não estamos diariamente nos jornais a fazer, e não verá ninguém do Partido Socialista a fazer isso, qualquer tipo de pressão relativamente a essa matéria. E já agora também, o que nós temos visto ao longo dos últimos dias é
do lado do CDS, do lado do PSD, do lado da direção do PS, do lado da direção do CDS, que aliás amanhã aparentemente até se vão reunir para acertarem agulhas sobre a data com que PS e CDS se querem apresentar a eleições para que possam estar os atuais dois líderes e não os líderes que querem substituí-los nestas eleições. E eu acho que tudo isto não credibiliza propriamente os partidos e demonstra que a verdadeira alternativa neste momento para liderar o país, creio que todos os portugueses percebem isso, depois destes 6 anos o julgamento popular é positivo para a governação do Partido Socialista e nós vamos lutar por aquilo que conquistamos ao longo dos últimos anos, sendo certo que em 2 dos últimos 6 governamos a pandemia e hoje Portugal, se é um sucesso internacional na recuperação económica e na recuperação na frente sanitária, também deve ao conjunto de políticas que foram seguidas ao longo dos últimos 2 anos. E, portanto, vamos julgar tudo isso se formos a eleições, como parece ser o cenário. Não estamos perdidos em lutas, em congressos, em questões que não interessam nada aos portugueses nesta altura do campeonato.